processo de aprovação de um projeto qualquer, o projeto é apresentado aí no Departamento de Planejamento, da Secretaria de Planejamento Urbano, que faz as aprovações de projeto. Vai ser a maior relação do Flamengo com uma instituição pública, vai ser através da Secretaria de Planejamento Urbano. Mas há outras instituições. A Secretaria de Planejamento Urbano vai fazer a análise do projeto propriamente dito. A altura, vai fazer o levantamento dos recuos, dos acessos, das saídas, etc, etc, etc. Parte estrutural, quem é o engenheiro. Mas há outras instituições também envolvidas. Por exemplo, o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, que vai fazer a parte de avaliação ambiental, descontaminação do terreno, como nós comentamos. O Corpo de Bombeiros, que vai fazer a análise dos riscos de incêndio, das saídas, da evacuação e etc. E a 7 Rio. A 7 Rio que vai fazer o estudo do impacto viário. Uma coisa importante aqui, que vocês precisam estar cientes, é o seguinte. A galera do Planejamento Urbano, da Secretaria de Planejamento Urbano, vai fazer uma análise praticamente inteira, confinada nos limites do terreno. Vai ver a questão da permeabilidade do solo, os acessos, se está seguindo o Código de Obras, etc. O INEA, que vai fazer a parte do meio ambiente, também. Maioria do esforço do INEA vai se referir ao que está dentro do terreno e mais a remediação, a mitigação do impacto que pode causar no entorno. Mas é fundamentalmente uma coisa relacionada com o terreno. Não haverá grande impacto, mais uma questão social, de repente a instalação de janelas acústicas no hospital que fica ali atrás do terreno, enfim. O Corpo de Bombeiros também, né, vai fazer a análise da entrada, saídas, acessos, evacuação, área para as pessoas se reunirem no caso de uma emergência. A 7 Rio não. A análise da 7 Rio é uma análise do terreno, do estádio, dos acessos e saídas de veículos e pedestres do terreno, do futuro estádio, e sobretudo do impacto no resto da cidade. Isso pode gerar ações que extrapolam e muito o limite do terreno. Mas vamos a esses comentários aqui. Primeiro exemplo aqui, eu coloquei ali um estádio qualquer, genérico, no terreno do gasômetro. Imagine que seja uma exigência da Secretaria de Planejamento Urbano a instalação de edifício garagem, e ali nessas pequenas setas vermelhas você tem a entrada e a saída da garagem. Ou isso vai gerar um impacto direto aí em vermelho, que eu coloquei discretamente em vermelho, na Avenida Brasil, e isso vai gerar um impacto mais profundo em outras áreas da cidade, já que você vai estar causando um impacto, imagina a entrada do edifício garagem 40 minutos antes do jogo, imagina a fila de carro, se não for uma coisa bem estudada, isso vai obstruir, certamente vai obstruir o acesso dos carros a Francisco Bicalhos vindos da Avenida Brasil, e aí vai travar a Avenida Brasil e desencadeia o impacto em sequência. Acontece que a Avenida Brasil, como vocês estão vendo aí nessa imagem, ela já está com um problema atual, dada a mudança da sua estrutura para a instalação do BRT. Nesse caso, removeu-se 2 vias de rolagem para serem destinadas ao uso do BRT, o que vem causando um problema na Avenida Brasil que precisa ser contornado de alguma maneira. Uma questão relativa a isso é que você diminui um pouco de fluxo de carros chegando no terreno, porque já há um gargalo anterior à chegada do terreno. Então você vem da Avenida Brasil, já estrangulada por conta da perda de vias de rolagem para a instalação do BRT, causou uma dificuldade enorme na Avenida Brasil. Você resolve esse problema porque acaba esse gargalo e aí você cria um outro gargalo ali com o estádio durante os jogos, particularmente durante a semana. Mas também está havendo problemas durante o final de semana também na Avenida Brasil. Esse é um problema que precisa ser avaliado. E a gente vai falar sobre isso na sequência. Continuando, o que a 7 Rio vai avaliar, né? Vai ver o impacto no próprio projeto. Refere-se ao acesso e ocupação do terreno, aquela questão do edifício garagem que eu comentei, a garagem, a permeabilidade do solo. Por quê? Por que a questão da permeabilidade do solo? Isso não é diretamente ligado a 7 Rio, mas pode ser, por exemplo, numa situação onde você tem uma permeabilidade em uma determinada parte do terreno que talvez gere algum problema de inundação ou acúmulo de água que diminua a velocidade dos veículos. Enfim, isso também pode afetar. Continuando, a capacidade do estádio, também tem muita interferência, e a frequência. Nas conversas que eu tive com os especialistas, e eu vou falar sobre eles na sequência, nós estamos falando de 15 datas durante a semana, durante o ano. A questão que a gente vem comentando aqui é a seguinte: o impacto da 7 Rio refere-se a uma quantidade de dinheiro que pode ser exigida por mudanças ou alterações no sistema viário. Exigências para diminuição do impacto do estádio pelo Flamengo. Então, assim, uma situação financeira relevante, como nós vimos na questão do estádio do Atlético Mineiro, onde houve um incremento, se eu não me engano, de algo de em torno de 50% no valor estimado, ou seja, fez-se uma avaliação de algo em torno de 600 milhões de reais e o estádio saiu por 1 bilhão, pelo acréscimo das exigências viárias para a diminuição do impacto do estádio na região. Para a gente entender o que é o tamanho do problema, quando a gente olha para essa situação do estádio, a gente precisa identificar o problema. E qual é o problema? O
problema é o seguinte: levar entre 150 e 200 mil pessoas para um lugar central na cidade, no caso da questão do gasômetro. Aí você deve se perguntar, mas 150 mil pessoas? O estádio estão falando de 75 mil ou 100 mil, entre 75 e 100 mil? É exatamente isso. A quantidade de pessoas deslocadas refere-se a levar 75 mil e tirar 75 mil. Portanto, o impacto no sistema viário, no sistema de transporte público, é de 150 mil pessoas no caso de um estádio para 75 mil pessoas. É assim que funciona. Então, esse é o problema. Levar 150 a 200 mil pessoas para um determinado lugar central da cidade e o impacto que isso causa. Antes da compra do terreno, o Flamengo deveria fazer uma consulta à Sete Rio, uma consulta técnica, antes de comprar o terreno. E para fazer essa consulta técnica, a Sete Rio vai exigir algumas coisas, vai fazer algumas perguntas: o tamanho, acessos, vagas, uso fora dos jogos e a capacidade. Mas é importante deixar claro o seguinte: não basta apenas chegar na Sete Rio e falar queremos fazer um estádio para 75 mil pessoas. Se o Flamengo não levar mais informações, a resposta padrão da Sete Rio é a seguinte: o projeto não será aprovado. O default, o ponto de partida é não. Não dá para ter um estádio ali naquela posição da cidade. Sem que sejam mitigados os impactos, ali é não. Começa do não. E aí tenta-se chegar ao sim. Então, é fundamental, antes da compra do terreno, que faça essas consultas. Simples assim. Mas vamos continuar aqui. O Flamengo vai lá na Sete Rio, apresenta um estudo. A Sete Rio faz uma análise inicial, fala dos problemas e vai voltar para o Flamengo e falar assim: olha só, nós queremos aprovar o projeto, mas você vai ter que mitigar o impacto que você está causando. Então o Flamengo vai ter que descobrir o impacto que está causando. Essa é uma função do Flamengo, não da Sete Rio. Então o Flamengo vai ter que oferecer soluções para a diminuição do impacto. Quais são essas soluções? Incentivo para o torcedor não ir de carro e usar o transporte público. Aumento da capacidade de transporte da estação Cidade Nova, isso de cara vai ter que ser feito. Acesso de veículos que diminuam impacto nas vias, ou seja, o desenho ali do estádio, do acesso dos carros na garagem, no edifício garagem, no subsolo, onde quer que sejam as garagens, provavelmente no edifício garagem, seja numa posição que cause o menor impacto possível. E aí, finalmente, fazer um estudo de impacto. Olha só, o Flamengo vai contratar uma empresa para fazer um estudo de impacto no sistema de transporte e no sistema de trânsito para descobrir o impacto, que até agora não se sabe, levando em consideração algumas características do empreendimento, do estádio, edifício garagem, quantas vagas, etc. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? O Flamengo precisa desenvolver este projeto o mais rápido possível, se ainda quiser comprar o terreno do gasômetro. Minha opinião, como eu já falei, eu vou dar mais lá para frente, eu vou contar para vocês o que eu acho. Mas está claro que tem algumas etapas que precisam ser feitas se o Flamengo quiser de fato comprar esse terreno. Quando a gente fala dessa questão, a gente fala do estudo de impacto, existem maneiras diferentes de fazê-las, várias maneiras. Tive uma aula, inclusive, a respeito disso. Vamos falar de dois modelos principais aqui. O modelo analítico, que é o modelo mais matemático, que é uma análise observacional e métrica do impacto pontual. Você pega, faz uma análise, conta alguns carros e faz uma análise literalmente matemática do impacto nas vias do entorno. E há um modelo mais tradicional, desenvolvido na década de 50, mais complexo e também mais completo, que é mais utilizado e provavelmente será o que será solicitado ao Flamengo pela Sete Rio, que é uma modelagem de 4 fases ou 4 etapas. Neste modelo, o Flamengo tem que apresentar a geração de viagens, fazer uma pesquisa de geração de viagens, modelo de viagem, como as pessoas chegam ao estádio, distribuição de viagens no mapa da cidade, da onde as pessoas viriam, e o impacto, o modelo de alocação de viagens é o impacto em cada modelo de viagem. A origem e destino, a distribuição de viagens é a origem e destino, e como se distribui nesses sistemas existentes, ou seja, vem de metrô, vem de trem, vem de carro, vem de avião, vem do que quer que seja. E isso gera um mapa mais ou menos assim. Quando a gente fala disso, esse trabalho vai exigir muito tempo e uma coleta de dados extraordinária. A coleta de dados para estabelecer esse modelo de impacto refere-se, por exemplo, à contagem de tráfego. Mede o número de veículos que passam por cruzamento, rodovias ou por pontos durante um determinado período, obviamente relacionadas com aquele local. Então, como se faz isso? Se pega o mapa, se coloca ponto onde será o estádio e você começa a marcar as vias, todas que são impactadas, e as vias secundárias, terciárias, e você monta uma rede a partir do ponto de impacto. E você faz uma contagem de tráfego específica, você pontualiza os lugares que você precisa contabilizar o tráfego. Então você vai contar, montar lá é um cara contando, é uma barra no chão, várias maneiras de contar o tráfego. Primeiro ponto da coleta de dados. O segundo ponto é uma pesquisa de viagens, coleta de dados de torcedores sobre seus hábitos de viagem, como os torcedores vão
ao estádio, ou iriam ao estádio. Então você precisa fazer uma pesquisa grande. Você precisa fazer uma pergunta, você precisa fazer essa pergunta aos torcedores que vão ao Maracanã, por exemplo. Aí você tem que fazer essa pergunta aos torcedores. Tá, você iria no gasômetro? Como você acha que você iria no gasômetro? Tá aqui o custo das passagens, de acordo com onde você mora. É uma coisa extremamente complexa, longa e cara, mas que vai ter que ser feito. Vai ser exigência da Sete Rio. Informações sobre estádio e entorno, acessos, garagem, informação sobre empreendimentos residenciais, comerciais e outros na área. Por quê? Porque a Sete Rio vai querer saber se, por exemplo, em determinados dias de jogos à noite, haverá o impacto do estádio e de, por exemplo, um supermercado, de um estádio e de um edifício comercial de grande porte. Ou seja, tem outros impactos ali que também vão precisar ser medidos. E, finalmente, dados de infraestrutura de transporte, informações sobre estradas, rotas de transporte público, paradas e etc. Tudo isso vai ter que ser combinado e apresentado à Sete Rio. Isso vai gerar, depois da coleta de dados, o modelo atual. Você vai fazer uma modelagem sem o estádio, para você ter a sua ideia do ponto que eles chamam de ponto zero. Não sei se a tradução para português é ponto zero, mas enfim. O ponto zero, antes do estádio, a situação é essa. Você vai comparar esses dados com aquilo que a Sete Rio já tem lá. Falar, olha, essa aqui é a nossa pesquisa, essa pesquisa que vocês têm aí. Tamo junto, tamo na mesma página? Tamo. Depois disso, uma modelagem de cenários, jogos durante a semana, 7 horas da noite. Exemplo, né? Um jogo às 7 horas da noite não vai acontecer, mas um jogo às 8 horas da noite com público de 70 mil pessoas. E aí, qual é o tamanho desse impacto? Ou então um jogo uma quinta-feira, às 9h45, para um público de 30 mil pessoas. Você vai fazer essas modelagens desses cenários. Dado o tamanho do impacto previsto, você vai ter que fazer essa análise em todas as 4 escalas normalmente analisadas no departamento de análise de engenharia de tráfego, em qualquer lugar do mundo. A área estratégica, porque vai ter um impacto na cidade inteira, uma mais local, uma na região específica e uma ali na quadra. Então, esse vai ser, nesse caso do estádio, vai ser uma análise completa da região inteira, com certeza absoluta. E, finalmente, você vai fazer uma calibragem do modelo, ou seja, você vai testar alguns cenários, você vai ver se aquela modelagem original, esse modelo aqui atual sem o estádio, está funcionando bem. Você vai fazer algumas correções nos indicadores. Com isso feito, você vai saber, finalmente, o impacto do estádio. E vocês acham que isso é tudo? Isso não é tudo. Esse é o primeiro passo para aprovar o projeto, e digo eu, esse passo deve ser tomado antes da compra do terreno.